pouco a gente desliga lá. Sejam muito bem-vindos, tá? É uma alegria estar fazendo esse projeto para mães que desejam sair da sobrecarga, das decisões automáticas, da insegurança, tá? E desejam também resgatar a identidade, tá bom? Para quem está no Instagram, a gente está começando aqui no YouTube. Se você puder, migra para cá, é só você voltar uns stories que você vai poder clicar no link, porque daqui a pouco a gente sai do Instagram. Bom, eu quero começar essa live, né, desse projeto Mãe Segura, nossa quinta aula, fazendo uma pergunta, provocando vocês. Se você continuar vivendo do jeito que você está, fazendo as coisas que você faz, como você estará daqui a pouco? Como você estará daqui a 1 ano? Sejam muito bem-vindos, tá? No YouTube, o pessoal do Instagram. Boa noite, Heloísa. Boa noite, Lourdes. Lembrando que eu tô aqui no Instagram, mas para solicitar vocês que migrem para o YouTube, que daqui a pouco a live vai sair do ar aqui no Instagram. Então, é só voltar uns stories que você vai ver lá o link do YouTube, ou então lá na bio, tá bom? Então, vamos lá. Continuando a pergunta, que é a provocação de hoje. Se você continuar vivendo como você está, como será a sua vida daqui a 1 ano? Daqui até o final do ano, vamos falar assim, para ser mais concreto. Eu não vou nem perguntar daqui a 5 anos. Daqui a 1 ano, como estará a sua vida? Eu uma vez estava com uma pessoa que eu não via há muito tempo. E aí eu perguntei para ela assim, como você tá? Você tá feliz? Como que você se sente hoje? E ela falou assim para mim, eu estou feliz com a mulher que eu me tornei. E eu achei aquela frase tão bonita, sabe? Tão bacana. Por quê? Porque essa frase, ela diz muito para mim. Porque quando ela fala assim, eu estou feliz com a mulher que eu me tornei, significa que ela agiu, que ela não estacionou, que ela não ficou na inércia. Ela fez um movimento para chegar onde ela desejou. E aqui nesse projeto Mãe Segura, a gente quer que você justamente saia da inércia, porque a gente, com a maternidade, com a profissão, com os vários papéis que a gente exerce, a gente acaba, como eu falei na última aula de terça-feira, como eu venho falando sempre, tendo decisões automáticas e, consequentemente, ações automáticas. E a nossa vida passa a ser uma sobrevivência e não uma vivência. Né? Então, assim, quando ela fala a mulher que eu me tornei, eu acho isso interessante e isso concilia muito com a pergunta que a gente faz hoje, né? Onde você vai estar daqui a um tempo se você continuar fazendo as mesmas coisas, tendo o mesmo movimento, a mesma visão, se você não sair da inércia, porque eu sei que nós, né, quando estamos no automático, a gente acaba ficando na zona de conforto. A gente precisa sair da zona de conforto, a gente precisa sair da inércia. E quando a gente não sai, porque muitas vezes porque a gente não consegue, a gente até tem consciência, mas não consegue, precisa de ajuda, e muitas vezes porque a gente ainda não tem a consciência. A gente acaba vivendo as mesmas coisas. E aí daqui a 1 ano, você está com as mesmas reclamações. Você está com os mesmos desejos, mas que nenhum foi realizado. Você está com a mesma sensação de fazer tanto, mas, poxa, eu faço tanto, mas eu não me sinto realizado. Então, pensar sobre isso é muito importante. Fazer essa pergunta para você, e eu gostaria que vocês fizessem essa pergunta refletindo, sabe? Que você se instale nesse agora aqui dessa live e faça essa pergunta. A Heloísa está dizendo assim, estou em processo de cura, já estive nesse lugar do modo sobrevivência no modo automático. Que bom, Heloísa, que bom. E que legal, né? Esse verbo que você usou, já estive nesse modo, né? Estou em processo, e é isso mesmo, gente. A mudança é um processo. A decisão é uma, mas dessa decisão gera um processo de mudanças, de ações, de comportamentos que vão fazer essa versão que a gente quer, que a gente deseja acontecer, né? Se realizar, tá? Então, assim, pensa nisso agora. Onde eu vou estar se eu continuar assim? Né? Eu não quero nem que você pense assim, o que eu preciso fazer para mudar. Não pensa nisso. Eu só quero que você pense assim, onde eu vou estar se eu continuar nesse lugar. Dessa forma. Então, você vai continuar com o mesmo cansaço? Você vai continuar com a mesma culpa? Você vai continuar com a mesma insegurança?
Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Se vocês puderem falar aí, tá? Estão pedindo aqui para mudar o microfone, mas só me dá um ok se vocês estiverem ouvindo bem, tá bom? Então, vamos iniciar com essa provocação. Eu não sei se você já se fez essa pergunta, mas isso é muito importante. E lembrar que... Tá ruim no YouTube? Peraí, pessoal, deixa eu ver se eu consigo. Entendi, no Instagram tá bom, no YouTube não tá. Mas vocês não estão escutando nada? Bom, então eu vou continuar seguindo aqui no Instagram, tá? E no YouTube, porque aqui eu não tô... Peraí. Não vou conseguir mudar aqui, tá? Boa noite, quem tá chegando aí. Vou tentar aumentar aqui o meu volume, para ver se melhora. Tá baixo, né? Bom, vou continuar, tá? Ok, obrigada, Edna. Então, vamos continuar. Então, assim, o que a gente precisa pensar? A gente precisa mudar a nossa rotina, porque a nossa rotina vai falar do nosso futuro. A nossa rotina vai falar de como as coisas vão estar lá na frente, tá? E a gente costuma, às vezes, dizer que a nossa rotina tem a ver com a nossa circunstância. E a nossa rotina, ela não pode estar condicionada à nossa circunstância. A nossa decisão de mudar e as nossas novas ações, elas não podem estar condicionadas às nossas circunstâncias. Por quê? Porque a circunstância, ela passa. E a nossa decisão, a nossa rotina, onde a gente pauta a nossa vida, tem que estar condicionada àquilo que eu falei na aula anterior, a nossa essência. A quem a gente é. A gente precisa pensar. Qual é a sua essência? Quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? Então, a sua mudança e a sua nova versão tem que estar linkada nisso, tá? E não naquilo que você está vivendo hoje. Porque se você ficar parada naquilo que você está vivendo hoje, nas suas circunstâncias de hoje, talvez hoje você não tenha força de mudança. Boa noite, Ana Cláudia, Kátia. Talvez você não tenha força de mudança. Quando você está inserida na sua essência, na sua identidade, eu falo que isso é muito importante, resgatar isso é muito importante. Quando você tem a consciência, a clareza de quem você é, quando você tem a clareza da sua essência, mesmo a circunstância não estando favorável, você vai conseguir fazer boas decisões. Porque você sabe a direção para onde você está indo. Entende? A consciência te dá a direção. E isso é uma construção. A gente vai começando e construindo tijolo por tijolo, até a gente se sentir bem instalada na nossa identidade, na nossa realidade. Até que a gente possa resgatar aquilo que foi perdido por problemas, por dificuldades. Foi perdido. A gente vai o tempo todo sendo sequestrado de quem a gente é. Porque a gente está cansado, ou porque a gente tem que arrumar dinheiro rápido, ou porque a gente tem que resolver rápido o problema dos filhos. E a gente vai sendo sequestrado de quem a gente é. Né? Não do nosso papel. Às vezes nós não somos sequestrados do nosso papel. Você continua sendo mãe, esposa, profissional, mas você é sequestrado de quem você é. Aí você sente cansaço, porque aí aquilo que a gente falou, é um acumulado de tarefas que não te traz realização. E por quê? Porque está distanciado dos seus valores, dos seus princípios, de quem você é, daquilo que você deseja. Aí eu vou te dar um exemplo aqui de circunstância, né? E eu vou te dar um exemplo da minha vida. Eu sou mãe de 3 filhos, 3 meninos lindos, né? E eu também tive uma menina. Eu tive uma menina... Que bom, Heloísa. Ela tá dizendo que o conteúdo conversou com ela. Eu tive uma menina, tá? Eu engravidei de uma menina e com 7 meses eu descobri, a gestação estava tudo bem, mas quando deu 7 para 8 meses, ela tinha falecido no meu ventre. Foi muito triste. Hoje ela estaria com 22 anos.
O que aconteceu? Hoje eu consigo falar para vocês isso, né? Mas sempre já foi muito dolorido. É muito duro, tá? E eu vou descrever para vocês a minha circunstância da época. Foi um susto, né? Eu fui levar um exame de sangue para a médica e nisso a médica falou assim: vamos ver o neném, o coração do neném. E naquele momento ela não ouviu, ficou nervosa, me mandou para os exames e a gente descobriu que ela tinha falecido ali há 2 dias no meu ventre e eu não percebi. Por quê? Porque eu tinha os meus os 2 filhos pequenos, né, que vieram antes dela. Então, naquele movimento de criança, eram pequenos mesmo, um de 2, outro de 4. Naquele movimento com a barriga muito grande, eu não percebi que ela não mexeu, né? E eu não vou me ater muito nesse detalhe, mas eu quero falar da circunstância. Fui para ultrassonografia, o médico falou que eu tinha perdido. Foi muito triste, gente. E era uma menina, né? Que eu esperava muito. E dali eu fui direto para fazer a cesariana, né? Tive que fazer a cesariana para tirar o bebê. E por que eu estou descrevendo a circunstância? Porque eu quero que você entenda o que eu estou falando de circunstância, que a gente não pode condicionar ela. Bom, na minha fé, na maternidade, eu pedi que Deus ressuscitasse a criança, que fosse um engano, mas não foi. Dali eu levantei, no dia seguinte fui para o enterro, né? Fazer o enterro dela. E hoje eu conto isso para vocês porque já passou muito tempo. E chegou em casa, é muito duro você ter um leite saindo do seu peito e você olhar para a parede, porque você não tem para quem dar aquele leite. Então, por que eu estou falando isso? Graças a Deus, a minha essência ali estava muito, a minha identidade estava muito estruturada. Eu sempre fui muito, eu sou católica, eu sempre busquei muita intimidade com Deus, né? Então, naquele momento, eu poderia ter decidido me revoltar com Deus, né? Eu poderia ter decidido esbravejar, mas eu chorei, sofri muito, mas eu decidi, eu falei assim pra mim, eu lembro da frase que eu falei pra mim, eu falei assim: se ela está com Deus, né? Porque na minha fé ela estava com Deus, eu quero estar com Deus também, porque eu quero estar perto dela. Então, naquele momento eu tomei uma decisão pautada naquilo que eu acreditava, na minha fé, e não pautada na minha dor, e não pautada na minha circunstância. E aquilo foi me curando, né? Eu fiquei 1 mês afastada, assim, sem falar com as pessoas, em casa, né? Vivendo um resguardo sem bebê, mas mergulhada em Deus, e aquilo foi me curando, né? Isso foi uma escolha minha, né? Mas você pode pegar a sua escolha dentro dos seus valores para poder conduzir a sua vida de forma diferente. E é exatamente a partir disso que a gente consegue parar de tomar decisões de forma insegura. A gente consegue parar de se sentir culpada por uma decisão, né, que tomou, parar de querer ser validado o tempo todo, porque você está tão inteira de quem você é, você está tão certa de quem você é, você tem essa clareza, que as suas decisões geram paz para você. Porque uma decisão, até essa semana botaram na caixinha de pergunta, como é que eu sei que eu estou tomando a decisão certa? Como é que eu sei que, né, para os meus filhos, eu falei assim, porque o fruto da decisão certa é a paz. Você tem paz mesmo que a decisão seja difícil, mesmo que a decisão seja contrária ao que os filhos querem, mesmo que a decisão não seja agradável a quem está do seu lado, né? Então não te valida, mas ela te gera paz, porque você está pautando ela em quem você é, naquilo que você acredita, tá? Então, assim, a pergunta inicial era essa: se a gente continuar vivendo e decidindo sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas, sobre a forma como a gente vai viver, pautada e condicionada à circunstância, a gente não vai mudar a nossa vida. Então, daqui ao final do ano, que foi a pergunta que eu fiz, você vai continuar reclamando do mesmo cansaço, você vai continuar reclamando do mesmo medo que você sente, você vai da mesma insegurança, da solidão, você vai continuar com aquele movimento silencioso, né, que a gente fala aqui, é um movimento de mãe silencioso, que é pra você, que ninguém vê, mas é pra você, e isso te incomoda, isso te entristece, isso mexe com a sua autoestima, tá? Então, pensar sobre isso, refletir e construir tijolo por tijolo. Eu até anotei uma frase da irmã Faustina, que ela fala assim: nunca poderá ser construído um grande edifício se rejeitarmos os tijolos, se rejeitarmos os tijolos por menores que sejam. Entende? Então nunca você vai construir um edifício se você rejeitar qualquer tijolo, por menor que ele seja. E parar para repensar
o modo automático como você está vivendo é um tijolo muito importante dessa construção, sabe, de uma vida mais leve. Eu atendo muitas mulheres que falam, cara, eu tô cansada, eu quero uma vida mais leve. Mas assim, o que você está fazendo para mudar? Né? Como que você está pensando? Se a gente for sempre querer agradar todo mundo, se a gente for sempre pensar, né, naquilo que valida a gente, naquilo que é mais prático, naquilo que né, não vai me deixar em conflito com o outro, a gente vai estar sempre cansado. Porque você está decidindo pelo outro e não pelo real significado da decisão. Tá? Então, o projeto Mãe Segura está aqui para isso. Deixa eu ver, ler aqui algum comentário. Se não tem paz, não é Deus. Perfeito, é isso mesmo, né, Cláudia? O fruto da decisão é a paz. Gerou paz, você está no caminho certo. Ai, Carla, mas está faltando tempo, está faltando dinheiro. Não importa, vai gerar paz. Porque, sim, a gente sempre vai sofrer, gente, vai ter sofrimentos, né? A gente sempre vai ter dificuldade. A gente sempre vai ter... Às vezes a gente está muito bem, às vezes entra algo, né? Algo que a gente não está esperando, porque é a vida acontecendo, entendeu? Mas mesmo assim eu estou em paz. Mesmo assim eu consigo estar em paz. Por quê? Porque eu tomei decisões pautadas naquilo que eu acredito. Não tomei pelo outro, não tomei por medo, tomei porque eu acredito que esse caminho é o melhor. E é claro que como que você toma essas decisões? Você vai ter critérios, né? Você vai buscar critérios. Aprendi a silenciar barulhos externos para conseguir me escutar e conseguir tomar decisões. É isso aí. Isso aí é muito bom. Silenciar os barulhos externos. Se escuta mais. Escuta mais você. A gente às vezes está escutando muito o outro. A gente às vezes está escutando muito a internet, a tecnologia, né? O que aparece no Instagram. A gente está escutando todo mundo. Eu botei um post aí, né? Você resolve o problema de todo mundo, mas você não resolve o seu. Porque você está escutando todo mundo, menos você. Então, isso é muito importante, né? Se essa pergunta tocou você, né? Quem você vai ser daqui a um tempo, né? Se você não mudar, escreve aí no chat. Eu precisava ouvir isso, tá bom? Eu precisava ouvir isso. Bom, eu demorei, mas para quem está chegando agora que não me conhece, eu sou Carla Coelho, esposa e mãe de 3 filhos, psicoterapeuta e trabalho com muitas mulheres que são responsáveis, tá, gente? Que são comprometidas com a maternidade, com a profissão, com o casamento, mas que se sentem sobrecarregadas. E eu ajudo essas mulheres a tomarem decisões sem culpa em poucas semanas, num processo de poucas semanas, tá? Que bom que vocês precisavam ouvir isso. Isso aí, pessoal participando. E se vocês tiverem alguém para chamar para a live, pode chamar, tá? Gente, isso não é falta de força. O que você está sentindo hoje, o seu cansaço, né? A repetição de padrão, porque isso cansa, não é falta de força, é falta de direção, tá? O que você precisa é direção. E a direção vem a partir de quando você busca a sua essência e fala, eu sou imagem e semelhança de Deus. Então, qual é o plano de Deus para mim? Qual é a minha direção? A minha direção, esse ano, eu saí de muitas coisas que eu fazia porque eu falei, eu preciso me dedicar ainda mais ao meu filho. Eu tenho um filho que é o mais novo, que ele precisa de adaptações, né? Ele tem necessidades especiais, ele nasceu com um problema cardíaco sério, teve uma parada cardíaca que trouxe um pequeno atraso para ele, então ele precisa de ajuda. E esse ano ele iniciou a faculdade. E aí eu pensei, eu preciso estar mais com ele. Eu preciso ajudar ele a fazer a faculdade. Então eu saí de algumas coisas que eu fazia, né, algumas atividades. Por quê? Porque foi uma escolha assertiva. Eu precisava ter uma escolha assertiva. Se eu pensasse, não vou sair porque, poxa, vamos falar, né, que eu estou abandonando o serviço. Vou parar de conviver com as pessoas. Não, o critério era ele precisa de ajuda, então eu preciso definir isso. E tem sido uma bênção. Né? E como eu já falei na outra live, há perdas que vêm com alegria. Tem perdas, mas vêm com alegria. Tá? Então, esse cansaço não é falta de força, de responsabilidade, de compromisso. Na verdade, é falta de direção. Tá? Você precisa organizar, direcionar, reconstruir a sua rotina, tá? Não a partir da circunstância, mas a partir da sua identidade, para esse movimento mudar e para você começar a ter uma qualidade de vida melhor e se sentir mais instalada nas áreas da sua vida.
Você precisa... outra caixinha de pergunta que falaram essa semana, não sei se vocês acompanharam nos stories. Como que eu concilio, né, a minha maternidade com o meu profissional? E eu falei isso, se instale em cada coisa que você estiver. Então, quando você estiver no trabalho, se instala no trabalho. Fica ali, no seu agora. Não fica pensando no filho, né? Porque você vai trabalhar e seu filho está lá. Quando você estiver com seu filho, esquece seu trabalho. Se entrega, se debruça ali pro seu filho. Quando você estiver na igreja, se debruça para a igreja. Então, para de se fragmentar. Tá no trabalho pensando no filho ou pensando na igreja. Estou na igreja pensando no trabalho. Entende? Para de se fragmentar. Esteja inteira, instalada no seu agora. Esteja inteira aqui nessa live. Aproveitando, refletindo. Se quiser, fazendo comentários para poder ajudar quem está assistindo. Ter firmeza nas decisões que são importantes. É uma alegria. Para a alegria própria. É isso mesmo. E, gente, quanto melhor você tiver, melhor você vai dar para o outro. Você vai se doar para o outro. Fica melhor assim. Quanto melhor... uma mãe curada é uma mãe que serve melhor. Uma profissional curada é uma profissional que serve melhor. Uma esposa curada é uma esposa que serve melhor. Então, cuidar da gente não é bobagem, não é egoísmo. É um cuidado para servir, gente. É para nossa missão. Entende? Então, o meu desejo é cuidar de vocês, ajudar vocês a cumprirem a missão de vocês de forma inteira, sem estarem fragmentados. Então, é pensar sobre isso, né? E lembrar que a circunstância ela é passageira. Ela vai mudar, mas o que você tem que ter é um olhar correto e uma direção correta, em qualquer circunstância. Quem já viu o filme A Vida é Bela? Quem não viu, veja, né? Você vê a circunstância que estava aquele homem, estava num campo de concentração com o filho ali. Ele podia ter desistido, ele podia ter entregado os filhos e falado, não vou conseguir esconder esse filho. Ele podia, né? O filho podia ter morrido. Não, ele teve, mesmo naquela circunstância, clareza da identidade dele, do quanto aquilo era importante. E ele conseguiu tomar decisões que ele nem sabia, né? A esperança era que desse tudo certo e deu graças a Deus, mas poderia não dar no lugar que ele estava. Tipo assim... Às vezes a gente vai tomar decisão, vai gerar paz e muita gente não vai entender, até os da família. Entende? Mas aquela paz é a certeza de que o dever foi cumprido. O resto é com Deus, é com as pessoas, é com o que vai acontecer, é no processo. Entende? É o fruto da paz de dever cumprido. E cumprido, sim. Porque é o que eu falo, a gente não é perfeita, a gente vai errar também. Até mesmo, às vezes, buscando muitos critérios, a gente também pode errar. Mas quando a gente toma uma decisão pautada, né, na nossa identidade, nos nossos valores, naquilo que a gente acredita, por mais que haja um erro lá na frente, porque a gente, né, não consegue ter uma previsibilidade de tudo, a gente sabe que naquele momento a decisão era aquela, não tinha outra. Entendeu? Tá? Então, viver isso é importante. Deixa eu ver aqui, pessoas machucadas machucam, pessoas curadas curam pessoas. Perfeito, é isso mesmo. É aquele famoso ditado, né? A fera ferida fere. Então, se você é ferida, você acaba ferindo sempre, né? E a gente precisa ter essa virada e tomar essa consciência, tá? Se nada mudar na sua vida interior, se você não mudar a sua visão, as coisas vão continuar acontecendo da forma que elas estão acontecendo. Então, não tem mudança de resultado. Tá? Para ter mudança de resultado, eu preciso sair da minha inércia comportamental. Né? Estou parada nesse comportamento repetitivo, faço, mas, né? Vou te dar um exemplo, por exemplo, eu tinha que trocar as portas aqui de casa. Então eu ficava, todo dia eu fechava a porta, e tem que trocar, e tem que marcar, e tem que comprar. Era uma inércia. Então eu precisava, eu discerni que eu precisava trocar, e eu precisava agir sobre aquilo. Então, aí eu comecei, né? Marco marceneiro, escolhe a porta. Entende? Então, a gente precisa se movimentar, tá? Para as coisas acontecerem diferentes, mas se movimentar com significado. Com a direção que você quer, que você busca, tá? Que é importante para você. O que acontece? O nosso cérebro, ele não gosta de gastar energia. Então, assim, parar para pensar na nossa vida, às vezes, a gente não tem paciência para isso. Parar, tá, vou falar só para o Instagram. Parar para pensar
só para sobre as coisas, gasta energia. E às vezes a gente não quer gastar essa energia. E o cérebro é assim. Então, por isso que você repete um monte de decisão. Por isso que você repete padrão de comportamento. Comportamento que você adotou, que você nem sabe por quê, mas que você está repetindo. Você não parou para analisar aquilo ali, se aquilo ali cabe na sua vida, se aquilo ali vai fazer diferença para sua vida. Você não parou. Tá ali repetindo. Né? Isso é o quê? É inércia e a gente precisa sair dessa inércia. A gente precisa tomar a consciência de que a gente quer resultados diferentes. A gente quer tomar decisões sem culpa. A gente quer não ser perfeita, né? Eu não quero ser perfeita, nós não vamos ser perfeitos porque somos humanos, mas a gente pode sair do multitarefas sem significado, né? E tomar decisões com significado na nossa vida, a partir do resgate da nossa identidade. Tá? Seja bem-vinda, Paty, entrou agora. Então, assim, o que vai mudar é deixar de ter uma decisão repetida porque não tem consciência daquilo que está vivendo. A gente precisa mudar isso. Você precisa se conscientizar daquilo que você está vivendo. E aí você vai analisar, isso é bom? Isso está coerente com aquilo que eu vivo? Coerente com aquilo que eu acredito? Então eu continuo, então eu não continuo. Ou então eu adequo, né? Vou adaptar aqui aquilo que é necessário. Porque a gente não pode simplesmente sair vivendo, né? E no final sempre está reclamando. Estou cansada, estou exausta e não estou realizada. Né? E não é uma realização daquela egoísta, sabe, gente? Que a gente já pensa em mim e os outros que se lasquem. Não, é uma realização para você estar melhor na sua casa, melhor no seu trabalho, melhor nas funções que você exerce. Então aí você pensa, a semana começa com 1000 coisas, cuida de todo mundo, dá trabalho, mas você está pensando sobre essas 1000 coisas. Por que tem 1000 coisas? Por que não pode ter só 500? Por que está cheio de coisas? Obrigada, Karen, beijo. Por que está cheio de coisas para eu fazer? Que coisas são essas? Aonde essas coisas vão me levar? Por que eu estou assumindo isso? Por que eu estou assumindo tantas funções? Para chegar aonde? Essa semana também perguntaram na caixinha. A gente perguntou qual é o objetivo, né? Que objetivo qual é o seu grande objetivo? É ganhar dinheiro. Uma pessoa respondeu. Aí eu falei que dinheiro é uma ferramenta. Aonde esse dinheiro vai te levar? Você entende? Por que eu estou trazendo isso para cá? Porque você pode pensar isso na sua vida. Aonde essas ações estão te levando? Para onde? Para que lugar elas estão te levando? Então você precisa sentar e analisar. Que nem um exemplo simples. Uma paciente chegou para mim e falou assim, Carla, meus filhos estão comendo qualquer coisa no sentido de que não era saudável, né? Fast food, ou pegava coisas assim industrializadas, porque eu não estou conseguindo dar conta de fazer a comida. Ok. Por quê? Porque ela está no automático e ela não consegue planejar. Para você ter uma alimentação saudável, você tem que planejar, você tem que fazer a lista de compra, ir ao mercado, comprar. Então, se você está com a vida com um ritmo muito acelerado, você não consegue fazer isso. Então, a gente acaba deixando aquilo que está ligado aos nossos valores, né? Que é a maternidade, que é cuidar do filho, cuidar da casa, né? Porque a gente está assumindo um monte de coisa que não era para assumir. E eu não consigo fazer a lista de compra, e aí eu não consigo mudar a alimentação, né? Porque se a comida tá desregrada, de forma errada, é porque não está tendo planejamento. Carla, mas eu não consigo ter tempo para planejar. Onde está o seu tempo? Com o que você está gastando o seu tempo? Você tem que ver isso. Entende? Quantas vezes a gente gasta muito tempo no celular, mas a gente não percebe porque a gente perdeu a consciência disso, porque já virou um movimento automático. Então, há movimentos na sua vida que são automáticos e você não está percebendo. Entende? Quantas pessoas, às vezes, e eu sei que vão, por exemplo, quando para em qualquer lugar, já pega o celular e já está ali no celular. Quanto tempo gasta ali? Porque quando você vê uma coisa, você quer ver outra, você quer ver outra, você quer ver outra. Quantas pessoas vão ao banheiro e levam o celular? Não estou mentindo. Não é verdade? Ou seja, se você for ao banheiro só para fazer o que você precisa fazer, as suas necessidades de tomar seu banho, você não vai gastar ali 5 minutos, 10 no máximo. E tem gente que fica horas.
Então, e isso é um movimento automático, eu não estou dizendo que é intencional, que ele quer fugir da vida e ficar ali. É automático. E não se percebe, porque não se tem consciência. Então, o automático é aquilo que você perdeu, você já está no movimento, você já nem percebe o que faz. Então, parar para observar e analisar isso é muito importante. É ganho de tempo, ganho de vida, ganho de humor, ganho de autoestima. A gente está perdendo muito a nossa autoestima, o nosso tempo, a gente está se descompensando fácil, a gente está se desestabilizando no humor, porque a gente está com a vida funcionando fora da onde ela deveria estar. E eu não estou dizendo que a culpa é sua não, tá? Eu estou dizendo que talvez você ainda não tenha consciência. Eu estou aqui te falando para você começar a ter. Sabe? Quando a gente começa a ter consciência, a gente começa a parar para valorizar aquilo. Às vezes eu caminho aqui na minha casa, lá embaixo, num condomínio aqui atrás, e é maravilhoso, porque eu paro e fico olhando o pássaro, fico olhando a árvore. Ontem eu estava caminhando com meu filho e falei, nossa, olha a cor, que lindo, né? O céu, a árvore num tom mais escuro, a outra num tom mais claro. Tem gente que não contempla mais nada, porque vai caminhar já no celular. Gente, tem gente que vai caminhar falando, fala alto. E já é automático, não estou culpando essas pessoas. Não é intencional. Nós estamos com muitos hábitos automáticos que estão tirando a gente da nossa realidade, da vida real. E às vezes a gente vai reclamar, muitas vezes, que não tem tempo, que está cansada. Aonde você está gastando a sua energia? Nós precisamos. Isso é parar para analisar isso, é uma decisão segura e que vai te levar para uma direção muito melhor e mais assertiva na sua maternidade e em todos os papéis que você exerce. Comecei a questionar esse padrão que percebi e sentir o peso do acúmulo das funções, né? Foi uma fase difícil. Tá? Então, assim, o Mãe Segura e sem filtro para isso. Não estou aqui para romantizar a maternidade, nem estou aqui também para dizer que a culpa é de todo mundo e é nossa. Eu estou aqui para conscientizar. Quando aquilo vem, o que está escuro vem à luz, é para mudança, né? Quando você está numa casa de luz apagada, você acende a luz, você começa a enxergar tudo. Então acenda a sua luz. Que essa pergunta de hoje, acenda a sua luz. Como você vai estar se continuar vivendo as mesmas coisas, do mesmo jeito? E eu quero te ajudar a sair disso. Eu quero te ajudar a construir algo novo, a ter segurança para decidir, a não ter mais medo de decidir. Porque, gente, a nossa vida é feita de decisões. Desde da hora que você acorda, já foi conteúdo de live também. Quem está chegando agora, tem muita live para vocês assistirem desse projeto, tá? No YouTube. Então, assim, a nossa vida é feita de decisões. E o que a gente precisa? Ter visão. Resgatar quem a gente quer, saber quem a gente é. Para a gente ter uma visão que não é uma visão de só cumprir tarefas, mas é uma visão de saber escolher qual tarefa eu quero cumprir. É tão diferente, né? Tá? Então, assim, lá em Provérbios 19, que eu separei para vocês, diz, onde não há visão, o povo se perde. Conta para mim. Pensa assim, você lembra de alguma decisão, de algum movimento automático que você faz e que nessa live te abriu os olhos, assim? Precisamos estar frequentemente imersos na natureza. Isso mesmo, eu não vi a Heloísa falar lá em cima, é isso mesmo. Vamos contemplar o belo. Vamos, quando você está caminhando, é aquilo de se instalar agora. Caminha. O que tem no seu caminho? Eu já fiz até uma brincadeira nos stories uma vez assim. No meu caminho tem. No dia tinha, aqui onde o caminho tem muitos animais. No meu caminho tem o miquinho. No meu caminho tem a formiga, a borboleta. Aqui tem cutia, é cutia? Não, é capivara. Tem muita capivara. É isso. Vocês precisam contemplar seus filhos, sabe? Sempre que tiver oportunidade, fazer as refeições à mesa, porque ali é o lugar do encontro, ali é o lugar da conversa, entende? E para sobrar tempo para isso, a gente precisa analisar, né, aquelas ações que não precisam estar na nossa vida.
Elas só vieram como acúmulo. Sabe quando você abre um armário? Seja bem-vinda, Jaqueline. Sabe quando você abre um armário cheio de roupa, você fala assim, vou guardar essa aqui, vou guardar essa aqui eu não uso, mas deixa guardado. Essa aqui eu não uso, mas deixa guardado. Essa aqui eu não uso, mas deixa guardado. Ah, um dia vai ter uma festa, um dia vai ter... Isso aí nasce do comportamento, sabe? De não tirar aquilo do seu armário e falar assim, não, eu vou dar e quando vier a festa, né? Vou providenciar de outra forma, porque eu não uso mesmo, então vou passar para outra pessoa. Tem até o Dunga da Canção Nova, ele fala, né, do retiro da Boa Morte, que fala, aquilo que eu não uso não é mais meu, passa para frente, é de outro. Mas a gente vai levando a vida assim também. A gente vai vendo aqui, isso aqui tá aqui, eu não quero fazer mais, mas eu não consigo chamar fulano para dizer que eu vou sair dessa equipe. Todos os dias eu faço alguma coisa na casa que não é para fazer, que eu podia dividir de outra forma. A gente vai socando as coisas assim na nossa vida e não vai tirando, não vai analisando. A nossa vida é feita de mudança. O que eu vivo hoje não é o que eu vou viver daqui a 2 meses. As circunstâncias mudam. Até quando eu falo de cura interior, eu falo disso. A cura que você precisa hoje não vai ser daqui a alguns dias, não vai ser a que já foi. Porque os nossos relacionamentos vão acontecendo em todos os lugares. Né? E a gente vai precisando ser curado daquilo que a gente vai vivendo. Né? Porque há dores que a gente, às vezes, não consegue administrar. Então, a gente precisa trabalhar essa dor. Então, e a vida também é assim. Eu não posso ter a vida de hoje que é igual a de 1 ano e meio atrás. A sua vida é igual a de 1 ano e meio atrás, a de 1 ano atrás. Não mudou nada. Não mudou nenhum comportamento, não mudou nenhuma ação, não mudou nenhuma visão. Então, se a gente viver assim, ou se você viver assim, porque há mulheres que vivem assim, elas nunca vão sair do sofrimento, da dor, do cansaço. Por quê? Porque não faz sentido viver aquilo que não tem significado para a nossa vida. E a gente precisa parar, analisar isso e viver diferente, para aqui no final do ano você ter novas ações, novos resultados e falar, poxa, ainda bem que eu fiz aquilo. Ainda bem que eu fiz aquilo que a Carla me falou. Parei, analisei, planejei, modifiquei, fiz escolhas, vi qual era a prioridade. Qual é a prioridade? Eu acordo e falo, qual é a prioridade de hoje? Tem um monte de coisa para fazer, que eu anotei. Mas qual é o mais importante? Qual é a prioridade? Qual é que não pode deixar de ser feito? Porque o resto pode depois. Entende? Então, parar para fazer isso é muito importante. Se a gente não tem a visão, você não decide, você reage às circunstâncias e às situações. Você não escolhe, você se adapta. Eu brinco com meus pacientes, que às vezes eu falo assim, que elas têm dificuldade de escolha. Aí eu falo, quando você vai num restaurante e fala, que pizza você quer, você escolhe o sabor? Ah, não, Carla, qualquer uma. Ah, qualquer uma não é a resposta. Eu falo isso para meus filhos, a pior resposta que tem, quando eles falam assim, o que você quer almoçar? Tanto faz. É a pior resposta que tem. Porque não é uma resposta direcionada. Entende? Ele pode até ceder. Você vai na pizzaria e fala, eu quero calabresa. Aí o seu esposo, seu filho fala, não pode ser mussarela. Você cede. Mas você teve a escolha. Você tem a visão da escolha que você gostaria. Tá? Senão a gente vai viver reagindo, viver se adaptando, viver perdida, né? E sem sentido. Achando que a vida não tem sentido. Tá? Então, pensar nisso é muito importante. 3 perguntas para você, para a gente não demorar muito. O que mais tem consumido a sua energia hoje? Pensa nisso. O que mais tem consumido a sua energia? Às vezes pode ser atender as pessoas. Eu já falei aqui. Há problemas que chegam para você que não são seus, tá? Eles só chegaram, mas é do outro. Então pensa se isso tem gastado muita sua energia, né? E se você está gastando a sua energia no lugar certo. O que você continua fazendo só por hábito? Aquilo que eu falei. Do automático, do repetido. O que você continua fazendo só por hábito, que não precisa fazer? Qual decisão você tem que tomar e está adiando? Qual decisão? Isso, Lourdes, que bom que você tomou essa decisão aí, tá? Acabou de tomar uma decisão. Vou mudar e ressignificar o meu tempo. Seu tempo é precioso, gente. O tempo, o seu tempo de agora, ele não volta, ele é precioso. Tem um salmo na Bíblia que fala, conte bem os seus dias. Conte bem, viva
sabe? É viver. É isso, viver bem, viver onde você está, aproveitar onde você está e sair do automático. Sair do automático. Qual a hora da vida que você mais precisa de mudança? Maternidade, profissional? Qual é que você mais precisa de mudança? Trabalho, rotina? Tem gente que chega atrasado no trabalho todos os dias. Ou tem aquela... Gente, eu detesto isso, porque, assim, eu já vivi muito isso, tá? E aí eu me organizei para não viver mais, de sair correndo. Então, tem aquela manhã acelerada. Tira isso da sua vida. Porque isso está te fazendo mal. Por que está acelerado? Está acelerado? Então, acorda mais cedo, meia hora mais cedo. De repente, eu faço isso. Às vezes eu já deixo a mesa do café posta. Entende? De manhã só vou fazer o café, mas já tá ali, porque eu gosto de sentar para tomar o café. Né? Eu fui adotando coisas assim que me faziam bem, porque eu vou ter um dia muito intenso. Então, eu tenho que ter um momento para mim. Então, eu fiz escolhas. Eu acordo antes da casa, sabe? Eu tomo meu café sentada, mas para isso eu também precisei fazer a escolha de ter que acordar mais cedo, quando eu saio para o presencial, entendeu? Então, assim, tudo faz parte de escolha e de decisão, acertada de acordo com a sua essência. Para mim, é importante não fazer as coisas aceleradas, não sair em cima da hora para as coisas, tá? Então, pensar sobre isso. Então, assim, a nossa vida precisa de mudança, os nossos relacionamentos precisam de mudança, mas ela vai começar na gente, porque a gente não muda ninguém, tá? Você não muda ninguém, eu não mudo ninguém. Nós é que temos que mudar, a nossa visão é que tem que mudar, tá bom? A gente pode ajudar as pessoas a se conscientizarem. Né? Como a Lutz falou que eu vou mudar, mas se ela também não agir, ela não vai mudar. Então, assim, eu não mudei, eu conscientizei, assim, de uma luzinha, mas a mudança é dela. Para de viver no automático, né, Cláudia? Já que você já confirmou, já percebeu que você vive aí, tem que parar, tem que mudar. Lucidez mesmo, porque quando você para de viver no automático, você não vai sentir mais culpa, tá? Você não vai sentir mais que, sabe, aquela sensação de é só sobrecarga, é só peso, não tem brilho no meu dia. Precisa sair disso, tá? Precisa desacelerar, colocar a vida em ordem, ordenada, cada coisa no seu lugar. Por isso que a gente fala, se for caminhar, cada coisa no seu lugar, é hora de caminhar. Foi tomar café, é hora de tomar café. Foi conversar, é hora de conversar. Se entrega para aquela pessoa que está conversando. Escuta mesmo, tem uma escutativa. Dá um retorno para ela, tá? Por quê? Por quê? Porque a vida é uma decisão que organiza a nossa alma. Nós precisamos organizar a nossa alma para gerar essa paz. Jesus fala, né? Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. E não é como o mundo dá. Então, busca a paz. E às vezes o que está faltando é só parar e fazer escolhas. Parar para se olhar. Você precisa se olhar. Eu não consigo fazer escolhas para a sua vida. Qualquer paciente que chegue para mim, eu não vou conseguir fazer escolhas para a vida dela. Eu vou conseguir mostrar para ela onde que ela precisa escolher. Eu consigo organizar para ela o cenário, dar critérios, ajudá-la a encontrar os critérios a partir do que ela acredita para poder escolher, mas eu não consigo escolher para ela. Então, essa escolha é sua. Querer a paz pertence a você. Tem que existir esse desejo. E tem que existir a ação. Para você ser aquela pessoa que daqui a pouco, lá no final do ano, falar assim, gostei da versão que eu me tornei. Que, na verdade, já vem da sua essência, que foi se perdendo por causa dos compromissos, da vida e das nossas escolhas, né? Sem consciência. Então, organizar a alma é muito importante. Ter consciência disso é muito importante. Tá? Tomar essa decisão e às vezes a gente vai precisar de ajuda. E tudo bem. Tudo bem. Quantas pessoas no financeiro às vezes não conseguem, mas pede ajuda a um profissional e vai lá e melhora. Se organiza e aprende. Sabe? Então, às vezes a gente vai conseguir fazer sozinho, às vezes vai precisar pedir ajuda. E isso não é problema. Isso não é fraqueza. Ao contrário, isso é ser forte. Reconhecer aquilo que precisa. É ser forte. Tá bom? Bom, não vou me estender mais. Agradeço a presença de todos vocês. Muito obrigado. Toda quinta-feira aqui tem live. Uma Insegura, convide as pessoas, entre no perfil. Se você ainda não está inscrito no YouTube, se inscreva, tá? Ativa o sininho para você não perder nenhuma aula. E a gente continua com o projeto. E nós vamos
com essa pergunta, tá bom? Como eu vou estar daqui a alguns meses? Então, o que eu preciso fazer hoje para chegar onde eu desejo? E de forma muito tranquila, sabe? Sem culpa, sem se sentir menor que ninguém, apenas acendendo essa luz, né? E começando a construir seu tijolinho, né? Para o edifício que você deseja ficar pronto, tá bom? Muito obrigada, sou Carla Coelho, esposa, mãe de 3 filhos, psicoterapeuta e ajudo mães que trabalham a tomarem decisões sem culpa em poucas semanas. Muito obrigada a todos vocês. Um beijo, Deus no comando, tá? Obrigada aí, Lu, Jaqueline, todo o pessoal que tá aí, Heloísa, que já passou aí, mas eu não tô vendo o nome, Edna, tá? Que Deus abençoe vocês. E terça-feira já vai subir um novo vídeo no canal, tá? Toda terça sobe o vídeo, toda quinta tem live aqui. E nos stories vai ter caixinha de pergunta, tá? E acompanha a gente lá. Faça seus comentários também, seus comentários nos posts, nos stories. Ajuda quem está ali vendo, né? E também está precisando sair dessa inércia comportamental. Tá bom? Um beijo, fique com Deus.